noite na paz do Senhor. Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, com a tua serva. Senhor, usa a tua serva como vaso de instrumento nesta noite. Que sejam as palavras do Senhor na boca dela. Em nome de Jesus, abençoa a vida dela, abençoa a vida de cada um aqui presente. Eu te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu deixo. Nossa, aí o corpo todo treme, né? Boa noite, igreja! Vamos quebrar esse gelo logo de uma vez. A paz do Senhor Jesus, amém? Muita coisa foi falada aqui hoje. Mas antes de eu começar a trazer a palavra de hoje eu convido vocês a fazer uma retrospectiva do nosso mês de março. Quero ver se vocês estavam aqui. Quem se lembra quem veio no primeiro culto nosso do mês de março? No dia 2 de março. Quem lembra? Ninguém lembra, né, pastora? Mas se eu perguntar quem estava aqui ontem, no culto de ontem, todo mundo vai lembrar. Mas não tem importância não, eu vou lembrar para vocês. Quem estava aqui trazendo a palavra para a gente foi a nossa pastora Elisa. E a palavra que ela ministrou foi João 15. E o que trazia nessa mensagem? Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Ou seja, se você não estiver conectado com o pai, você não serve para nada. Já no dia 6 de março, quem trouxe a palavra para a gente foi a missionária Andréia. Aí ela trouxe para a gente a reflexão da mulher samaritana. Quem lembra? Que veio para matar a nossa sede com a água viva. No dia 9 de março foi o dia de Santa Ceia. E foi o dia da nossa pastora Marlene, que trouxe aquele cajadada pra gente, né? Falando lá de Sofonias. Desperta, igreja! Né? No dia 13 veio a pastora Verônica. E aí ela veio falar qual é a forma que deveríamos nos portar diante do altar do Senhor. Vocês estão lembrados disso ou não? E que tudo que nós fazemos devemos sempre consagrar ao nosso Pai. Aí no dia 16, a nossa linda Betinha, diaconisa Betinha, eu não estava aqui, gente, mas eu sei o que ela falou. Ela falou que nós devemos ter cuidado com as coisas do Senhor, pois é com zelo que a gente tem que cuidar das coisas dele. E é a mesma coisa que aconteceu com Obed-Edom quando recebeu a arca da aliança na casa dele. Tá lá, essa história tá lá em 2 Samuel 6. É só procurar. No dia 20 veio aqui a pastora Daniele e me trouxe a passagem de Mateus 7:24, falando que nós devemos ser prudentes e estarmos sempre conectados com o Pai para construir a nossa casa sobre a rocha. Quem lembra? Ela trouxe uma mensagem de família muito forte naquele dia, hein? E aí, olha, continuando, a pastora Fátima no dia 23 nos lembrou da importância de sonharmos. Nos trouxe a passagem de José, lá em Gênesis 37. Aí a semana passada, semana passada, porque esse hoje é o primeiro dia, veio aqui a missionária Solange. E chegando falando de que Deus, Ele abre a madre, desde que o altar esteja consertado. Quem lembra? E ela falou de uma mulher que tinha a madre fechada. Confesso para vocês que quando ela começou a ministrar, eu falei assim: Senhor, passei quase um mês inteiro me preparando para trazer uma palavra para a igreja, e ela vem aqui e fala aquilo que eu ia falar. Só que ela falou da maneira dela, então vocês vão ouvir a mesma passagem, só que do meu jeito nessa noite, amém? Então nós vamos lá, ó. 1 Samuel 1. No culto de família, eu não poderia deixar de falar de uma família, que é a família de Eucana. Glória a Deus.
texto é longo, hein, gente? Houve um homem de Ramataim Zofim, na montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, o Efrateu. E ele tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o outro Penina. A Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excedente, porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse lhe cerrado a madre. A sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de comer e beber em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Enquanto Ana no seu coração falava, só se movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve como embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada. De espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E ele disse: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Até aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Nossa, tem tanta coisa para se falar dessa palavra que eu fico perguntando para o Espírito Santo o que ele quer que eu fale. O que ele quer que eu fale? Então aqui nós temos um modelo de família, nada convencional. Porque lá em Gênesis 2 diz que o homem sairia da casa de sua mãe e de seu pai, uniria a sua mulher e com ela se tornaria uma única carne. Não se uniria a 2 mulheres. O que eu tiro aqui é como se eu tivesse entrado lá, viajei no tempo e fui para lá. Eucana, um rico fazendeiro, vamos dizer assim, tinha posses e se apaixonou por Ana. Casou-se com ela. Passaram-se algum tempo e ela nada de engravidar. E esse tempo a gente não tem como dizer quanto tempo foi, porque ele não casou com as 2 ao mesmo tempo. Casou-se com Penina depois, porque Ana não lhe dava filhos, então ele precisava ter um herdeiro. Por isso, como era de costume naquela época, podia-se fazer isso. Não era vontade de Deus, era costume daquela época. Então você vai ver essas histórias depois em outros personagens, né? Mas o que me vem aqui a atentar são os sentimentos que permeiam toda essa família diferente.
Porque você imagina se fosse hoje em dia uma família a 3. Não daria certo, né, gente? Vou ficar entre nós, né? Nós mulheres somos ciumentas, somos possessivas, a gente não gosta de ficar dividindo muitas coisas, muito menos marido, né? Então, a Penina entrou na história já como sendo a segunda opção. Certo? Então, qual que é o sentimento que Penina carregava com ela? De rejeição. Só tô aqui porque a outra não funcionou. Eu não estava quebradinho lá, então vieram atrás de mim, porque do contrário não tinham vindo atrás de mim. Então aí já tem um sentimento de rejeição, né? E o texto mesmo diz aqui que Eucana amava Ana. Então acho que ele não fazia nenhuma questão de esconder isso, porque senão a palavra não ia nos apontar isso. Então tinha a rejeição, tinha a predileção pela outra. E o que foi ficando de sentimento aí para essa mulher? E a mulher ferida, o que ela faz? Ela ataca para poder se defender. Então, olha, pelo quadro que foi narrado aqui, eu vi que a Penina era ciumenta. Ela era insegura. Ela se sentia inferior. E todo esse sentimento fazia com que ela se tornasse cruel, sem empatia, sem compaixão, insensível, amarga, ressentida e vingativa. Mas a culpa era de Ana? Não, talvez fosse de Eucana, porque não soube administrar a situação. E aí eu vejo que o perfil do Eucana, ele era omisso, porque ele, em momento nenhum, vendo aqui que ele foi lá e mandou a menina ficar quieta e parar de ficar atazanando a vida de Ana. Porque a Ana já sofria, a própria sociedade excluía Ana, julgava Ana pelo fato dela não gerar. Era-se previsível até que ela fosse devolvida para a família dela. Tá com defeito, não funciona, então pode levar embora, pode jogar fora, é descartável. Então eu vejo aqui que Eucana foi omisso, pacífico, não queria guerra com ninguém. Ele também não tinha empatia, ele não conseguia ver as dores que Ana sentia. Cara, ele falava assim para ele: não sou eu melhor do que 10 filhos? Agora eu vou trazer para nossa realidade. Você está reclamando da vida que você tem? Olha só, você tem um carro bom, você tem cartão de crédito, eu ponho comida dentro de casa. Será que você não tem Eucana dentro da sua casa? E ele era acomodado. Tá bom do jeito que tá. Bem aquele hino do secular: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não se posicionava. E também tinha uma insensibilidade daquela. Já se eu for olhar para Ana, eu vejo que ela tem um quadro de depressão. Ela se sentia muito humilhada, não só pela sociedade, como dentro da sua própria casa. E o fato dela não gerar, ela não se sentia dona de casa. Então ela se sentia inútil, se sentia fracassada, ela se sentia envergonhada, rejeitada. E todo esse sentimento gerava nela uma amargura muito grande, porque aqui na palavra fala. E isso era uma angústia. Mas o que eu vejo aqui, com todo esse cenário, é que Deus tinha algo a cumprir na vida de Ana. Como eu sempre falo, eu não sei se eu já tive a oportunidade de falar, na nossa vida nós temos 4 pró: a promessa, o propósito, o processo e a prova. E na vida da Ana não foi diferente. Ela tinha uma promessa, mas aqui na palavra não tem nenhum lugar que Deus faz alguma promessa para Ana. Realmente não tem. Mas lá em Salmo 37 fala assim: o Senhor concederá o desejo do teu coração. Então a promessa da Ana era o desejo do coração dela. E qual que era o desejo do coração dela? Ter um filho. E homem. E homem. Era um filho varão. Varão. Não era uma menina. Porque a gente, se você for ler na palavra,
mulher não era considerada filha, porque o filho que ela gerasse não era descendente do pai, e sim do sogro. Porque a sociedade daquela era muito machista. Era só o homem que tinha valor. Então tinha que ser o filho homem. E um detalhe, só tinha valor o primeiro filho, porque o resto era o resto. O importante é que tivesse o primeiro, o resto. Então eu fico imaginando, ele falava aqui, ó, que de ano em ano ele subia a Siló. Então de ano em ano, Ana era submetida àquela humilhação. Mas só quando ia para Siló? Não, isso era dia a dia, era constantemente. Eles moravam tudo na mesma casa, aliás, na mesma tenda. Que é assim que o povo vivia no passado, em tendas. E as tendas, elas eram, quem já assistiu o filme da época vai lembrar disso. Era só um véu que separava um quarto do outro. Eu não vou ficar entrando em detalhe, mas você imagina quando a Penina estava lá com Eucana, naquele quarto, e a Ana desse outro lado do quarto. Qual que era o sentimento que estava dentro dela? E como você acha que a Penina se portava no leito quando estava lá com Eucana? Um pouquinho fechadinho? Só acho. Qual que era o propósito? Antes de eu falar do propósito. Todo ano subia, voltava. Quantos anos foram? Qual foi o período que foi acontecendo isso? Aqui na palavra fala assim, ó. Filhos e filhas. Todos os seus filhos e todas as suas filhas. Para ser filhos, tem que ter pelo menos 2. Para serem filhas, pelo menos 2. Então eu quero imaginar que seria no mínimo 4. Mas para ele chegar lá atrás, lá na frente, falar assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Me dá o direito de imaginar que Penina tinha 10 filhos. A Bíblia não esclarece isso. Só que todo esse trajeto, vamos supor que ela fizesse um filho por ano, que não é, essa matemática não bate. Então vamos colocar a cada 2 anos que ela tenha gerado. Isso foram 20 anos. Quem suportaria passar por todo esse quadro de humilhação, tudo isso durante 20 anos? Só que durante esse período de 20 anos em que ela subia para Siló, ela queria: Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. A oração dela era sempre a mesma: Senhor, eu quero um filho. Eu já falei o que tinha que falar. Obrigado, mesmo assim. Senhor, eu quero um filho. Senhor, eu quero um filho. Mas por que ela queria um filho? Porque o propósito que ela apresentou para o Senhor foi agora. Durante esse período, não. Por que eu quero um filho? Porque ela não aguentava mais ouvir o lero, lero, lero da Penina. Eu tenho, você não tem? Bem coisa de criança mesmo. Muita coisa infantil. Então todo ano ela pedia: eu quero um filho. Mas por que ela queria um filho? Para parar de ouvir a Penina falar lero, lero, lero. Mas Deus queria algo maior, porque ele tinha um propósito. O propósito dele era consertar o altar de Siló, que estava corrompido pelos filhos de Eli. Meu Deus. Então quando Ana mudou a forma dela fazer um pedido, opa, pera lá, o nosso povo peca porque não sabe pedir, não recebe porque não sabe pedir. Levou 20 anos pedindo, não recebeu. Mudei uma frase, mudei uma vírgula, mudei um ponto na minha oração. Opa, chegou ao trono de Deus. Há quanto tempo você está fazendo a mesma oração e ela não se cumpre? Você já parou para pensar que não tem propósito de Deus nesse seu pedido? Ou você tem que colocar esse pedido no altar do Senhor de uma forma que Ele se agrade, que Ele possa usufruir daquilo que você está pedindo. Porque aquilo que você pede para o Senhor não pode satisfazer só você. Tem que beneficiar tudo que está ao seu redor.
Porque se você for beneficiar só você, isso é egoísmo. É egoísmo, você está no pecado. É egocentrismo. É você no centro. E nós ouvimos aqui que quem que tem que estar no centro? Ele. Ele. Glória a Deus. Ele. E qual foi o processo que Ana passou? 20 anos subindo a Siló, 20 anos ouvindo as coisinhas que Penina falava para ela. E vou um pouco mais além. Quem tem filho em casa sabe que ele é muito parecido com o pai ou com a mãe. E eles reproduzem exatamente aquilo que eles ouvem e que eles veem. Eu vou usar o exemplo da Duda. Posso? Faz tempo que vocês não veem. Ah, porque nós somos em outro lugar. Não foi? Espontâneo. Criança é espontâneo. Entendeu? Ela fala aquilo naturalmente. Não faz esforço. Agora, quando ela vê aquilo repetitivamente, aquilo se torna uma verdade. Se pra gente é assim. Porque muitas coisas que paralisam a nossa vida são coisas que você ouviu sistematicamente, de que você não pode, que você não consegue, acha que você vai ter um carro novo, acha que você vai conseguir comprar aquela casa, acha. Você acha que você vai conseguir tirar carta? Imagina. Então você ouve isso daí, isso passa a ser uma verdade na sua vida. E as crianças a mesma coisa. Então você imagina, era só Penina que cutucava a Ana? Não, os filhos, porque Penina tinha filho de 20 anos, gente. Penina já tinha filho de 20 anos. Se quiçá ela já não fosse vó. Entendeu? Então, eu imagino também aquelas crianças pirracentas que correram, em vez de aproveitar, vamos lá, vamos ajudar a tia Ana. A tia Ana. Imagina, eu acho que aquelas crianças ficavam cutucando a Ana de tal forma. Então, o processo da Ana foi exatamente isso. Passar por tudo isso durante todo esse tempo. Por quê? Porque ela não alinhou o desejo dela com o desejo de Deus. E qual foi a prova de Ana? Eu acho que a maior prova de Ana não foi nada do que a Penina fez para ela. A maior prova de Ana foi entregar Samuel, o seu único filho. A exemplo do que aconteceu com Abraão quando Deus pediu para que ele sacrificasse Isaac. Ana não estava sacrificando, mas estava entregando. Mas o desejo dela foi satisfeito. Ela não vai ter mais a Penina com lero. Mas agora o meu pedido foi satisfeito. Só que agora eu oferto ele para o Senhor. E essa oferta que ela faz para o Senhor abençoa ela de tal maneira que ela vai ter mais filhos. Está lá no texto, depois vocês leem. Vai estar lá no texto. Então presta atenção. De repente aquilo que você está pedindo só para você, e você não está alcançando, se você pedisse com um propósito maior, Deus ia abrir a sua madre de tal forma que Ele não ia te dar só essa bênção. Ela ia te dar 2, 3, 4. É igual a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e plantou semente que dava fruto a 100 por 1. Será que esse seu desejo aí, se você mudar o jeito de falar, o jeito de apresentar ao altar, se você plantar direitinho, você não vai colher frutos 100 por 1? Eu vi nessa história toda que Eucana era um banana. E talvez você tenha um banana dentro de casa, me perdoem os homens. Mas talvez vocês tenham um banana dentro de casa, que não se posiciona, que não faz as coisas como deveriam ser, que não tem a atitude de um homem mesmo, que toma a frente, que vai lá e faz o que tem que ser feito, e fica esperando que a mulher, que é proativa demais, eu me incluo nessa, eu sou extremamente proativa, eu não posso ver uma coisa a ser feita, que se ficar esperando que alguém faça, eu já me dá paura, então eu já tenho que correr lá e fazer, e ver aquilo pronto. Cadê a Cris?
exemplo do que aconteceu ontem, e tá tudo bem, eu olho para o problema, peraí, qual é a solução? A gente tem que ser assim, ter visão de águia, né? Visão de águia lá na frente. Mas também muitas vezes, mulheres, nós não deixamos os homens tomar o posicionamento deles. Os homens são bananas por causa das nossas atitudes. Talvez se nós verbalizássemos melhor, colocasse de uma maneira diferente tudo aquilo que a gente necessita, talvez ele tivesse um outro posicionamento. Então, que nós tenhamos, que nós sejamos sábias, que nós sejamos mulheres virtuosas, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Então, que nós possamos olhar para todas essas emoções que eu mostrei aqui para vocês e ver qual aquela que você se identifica. E nós temos que fazer uma ressignificação desses sentimentos. Quem estava aqui ontem tinha o espelho da identidade. A palavra te mostra as suas qualificadoras. Então você tem que assumir que você é virtuosa, você tem que assumir que você é decidida, que você é bondosa, que você é proativa. A palavra te dá um versículo. Isso. Quem quiser, depois me chama lá no grupo ou separado. Eu te mando material em PDF para você procurar todas as qualificadoras de vocês. Porque eu já falei ontem, não é uma só. A pessoa chegava lá, eu sou isso. Então olha para o espelho e declara, mas você é só isso? Não, você não é só isso. Você é muito mais do que isso. Só que o tanto que as pessoas falam das suas incapacidades, dos seus defeitos, que você não vê a sua qualidade. Então que nós possamos, a partir desse momento, a partir dessa história, onde nós podemos identificar alguns pontos que necessitam ser mudados na nossa vida, que precisam ser consertados no nosso altar de vida, para que a sua bênção possa chegar. Então, como a harmonia veio falar aqui é a nossa segunda família. Você tem dificuldade? Traga para o pastor, traga para a pastora. Se eles não tiverem o conhecimento daquela situação, vamos para a oração, porque o Senhor vai apresentar uma pessoa que vai te ajudar a solucionar aquele problema. Mas o meu problema é financeiro. Pera lá, aqui não é banco, né? A gente pode te ajudar sim te indicando alguns links de emprego para que você possa se colocar no mercado, ou então mudar o seu nicho de trabalho. Alguma coisa a gente pode fazer, mas banco nós não somos, né? Senão a gente já resolveria a nossa própria vida. Mas então apresente o seu problema para quem pode te ajudar a encontrar a solução. Nós não vamos solucionar. Eu não vou solucionar, a pastora não vai solucionar, a pastora não vai solucionar. Mas nós podemos juntos encontrar uma solução. Porque na verdade a gente quer alguém que nos ajude e não que nos apoie. Porque a ajuda, você não faz esforço. Só vem. O apoio, não. Aqui. Você me apoia aqui? Vamos me ajudar para tirar isso daqui. Sozinha eu não consigo, não, pastor. Entendeu? Você precisa de alguém que te apoie. Você vai ter que fazer força também para poder solucionar as coisas. Então, voltando aqui, que nós possamos entender que na nossa vida nós temos os 4 prós. E que se nem esses prós, se você não está conseguindo concretizar, receber a conclusão da sua promessa, alguma coisa está errada nesse processo. Então vamos olhar para isso, porque Deus é o Deus do impossível. O possível fica em cargo de cada um de nós. E o que é possível que você ainda não fez para transformar a realidade que você está vivendo? Então que nós possamos olhar com os olhos espirituais para a situação. Não ficar se colocando na posição de vítima. Porque quando a gente se coloca na posição de vítima, a gente fecha, a gente fica cego, a gente não consegue ver solução em nada e em lugar nenhum. E eu agradeço a minha rica oportunidade dessa noite.